pessoal, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café, e eu espero que você esteja bem. Hoje eu vou indicar uma série pra vocês que eu gostei muito e se chama Em Defesa de Jacob, Defending Jacob. É uma série da Apple TV, é uma minissérie, na verdade, ela tem 8 episódios e já está finalizada, então se você quiser assistir, tem disponível na Apple TV. Eu comecei a assistir essa série depois de Home Before Dark, que eu já comentei aqui, que foi uma série que eu amei muito, eu vou deixar aqui nos cards. Inclusive, eu tô bem impressionada com a qualidade das séries da Apple TV, tem muita série bacana lá, e Em Defesa de Jacob é uma delas. A série tá com nota 8.1 no IMDb, ela finalizou na semana passada, retrasada, se eu não me engano. Enfim, são 8 episódios de quase 1 hora ali, que vão contar pra você a história da família do Jacob durante o julgamento dele. Mas antes de começar a contar a história da série, eu preciso contar que o elenco dela é maravilhoso. A gente tem o Chris Evans, a Michelle Dockery, sim, que fazia Delta Webb, e o Jaden Martell, que também já é conhecido aí por It, se eu não me engano, né? Ele fez It, enfim. É um menino que ele é perfeito para esse papel, e eu já vou explicar o porquê. Defending Jacob vai contar a história do Jacob e da família dele em um julgamento que ele está, enfim, sendo julgado, né? O Chris Evans interpreta o pai do Jacob, Andy Barber, e também um defensor público. E, enfim, ele tá atuando ali em um caso quando descobrem que o filho dele pode ser o assassino. Então, o filho dele é acusado como sendo o assassino desse garoto que morreu por uma facada. Enfim, eu não vou contar muito dos detalhes pra vocês pra não dar muito spoiler, mas o importante é, o Jacob é acusado e o Andy tem que largar esse processo onde ele tava atuando, porque agora o filho dele é acusado. Então ele sai do emprego, a mulher dele também é obrigada a sair do emprego e eles começam a, enfim, a vida deles é envolta a esse assassinato e a culpa do Jacob, se ele é ou não culpado, o que aconteceu. O Andy, ele é um pai muito... ele vai muito, assim, para defender o filho. Enquanto isso, a Laurie, que é a mãe dele, ela tem algumas dúvidas sobre a inocência do filho, e isso é bem interessante porque dá um drama a mais para a história. Algumas coisas são importantes no decorrer dessa história e a gente vai vendo que essa família ela é muito cercada por algumas mentiras do passado que podem sim influenciar dentro do julgamento, porque o pai do Andy, né, o avô do Jacob, ele está preso por um assassinato. Então, a promotoria pode usar isso para tentar incriminar mais o Jacob e colocar mais culpa nele, enfim, e fazer com que o júri perceba que ele é o culpado. E o mais interessante dessa história toda é que, como eles não têm a arma do crime, existem outras pessoas que poderiam ser culpados, inclusive um homem que aparece na história, que é um pedófilo, enfim, tem muita coisa ali por trás, a gente fica com essa dúvida de que o Jacob poderia ser, mas talvez não seja, enfim, é uma dúvida muito grande. E só que ao mesmo tempo que tem coisas que provariam que ele é inocente, tem muita coisa que prova que ele é o culpado, que leva a crer, não que prova, mas que leva a crer que ele poderia ser o culpado. E essas coisas vão aparecendo no meio do julgamento de uma forma muito assustadora, e conforme essa família vai, enfim, tendo que lidar com isso, porque a gente não tá falando de um acusado que, sei lá, é um cara de 18 anos, enfim, não, a gente tá falando de um garoto que acaba de fazer 15 anos, sabe, ele é uma criança ainda, um adolescente, então por muitas vezes ele não vê a gravidade do problema, por outras ele é completamente julgado por todo mundo, afinal outro garoto morreu e a família está sofrendo, então eles querem colocar um culpado ali. É uma série muito forte, fala muito sobre esse processo real do julgamento. Só que a gente vê em paralelo 2 julgamentos, digamos assim, acontecendo. Um em que o Jacob tá ali e outro que o pai dele tá passando, falando sobre o julgamento do Jacob. Então você fica, aconteceu alguma outra coisa aí. E a gente vai entendendo o que acontece. E o episódio final, pra mim, é maravilhoso. Porque ele te dá, assim, um susto.
ele joga na tua cara tanta coisa que eu fico assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa série? A interpretação dos atores é maravilhosa, eu gosto muito do papel que o Chris Evans faz como pai, porque ele defende o filho dele acima de tudo, e ele tá ali sustentando aquela família e tentando tá, tipo, bem e mantendo a pose, porém ele tá completamente destruído, porque além de tudo, além do filho dele tá sendo acusado, o casamento dele tá ruindo, ele tem que lidar com o pai que tá direto da cadeia ligando pra ele, tentando resolver as coisas, e ele não quer esse contato. A gente tem a advogada do Jacob, que é a atriz Cherry Jones, ela faz a Joanna Klein, que é a nossa advogada ali, nossa não, né, do Jacob, e ela também é sensacional. E a gente vê como, apesar de ela ser uma excelente advogada, as coisas que o Jacob não conta pra ela prejudica, sabe, muito a forma com que ela atua. Então, a gente vê que, às vezes, se o Jacob contasse, se abrisse mais, falasse mais sobre as situações, ele poderia ter muito mais ajuda da advogada dele. Além disso, como a gente tem a parte do avô do Jacob ser um assassino e tá na prisão por causa disso, eles vão atrás de uma psicóloga pra ver se o Jacob tem o gene do assassino. E é muito legal, e eu preciso que vocês reparem nisso quando vocês assistirem, que ela fala sobre o gene do assassino não vir do pai e sim da mãe. E aí, né, ela fala lá sobre o Jacob, enfim, explica isso, mas ele fala sobre isso, que o gene, no caso, não viria do pai, da família do pai, mas sim da família da mãe. E daí você junta isso com o episódio final. E aí, a série ganha um baque maior pra você, sabe? Tipo, é aquela coisa, meu Deus, parece que tá tudo explicado. E assim, não necessariamente você vai saber quem matou aquele garoto, quem é o assassino ali. Talvez você aceite a resposta da série, talvez você não aceite a resposta da série. E agora meus vizinhos começaram a tocar música alto, porque é assim todo domingo, né? Mas enfim, eu acho que essa ideia da forma com que ele trabalha a estrutura da narrativa é muito interessante e faz essa série ser sensacional. Eu gostei muito dela. E com todo mundo que eu conversei sobre ela, as pessoas gostaram muito. Se você gosta de séries de investigação policial, mas também gosta dessa parte da resolução, do júri, do julgamento, você vai adorar Em Defesa de Jacob. Então, fica aí a minha sugestão pra você. Se inscreve aqui no canal, clique em gostei, que a gente tem muita dica de série por aqui. Eu compartilho muita coisa bacana das séries que eu assisto com vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!